Olá a todos, eu sou o Vasco Ferro, número 23 do 11º I. Eu sou o Ivo Guedes, número 10, 11º I. Portanto, hoje vamos apresentar o Sentimento de um Ocidental, de Cesário Verde, e vamos apresentar principalmente os poemas Algás e Horas Mortas. Aqui estão alguns pontos que vão ser apresentados no trabalho, como a história de Cesário Verde, uma pequena introdução ao livro. Vamos falar dos poemas Ao Gás e Horas Mortas, e por fim temos a conclusão. Cesário Verde. Cesário Verde foi um poeta português do século XIX, conhecido por a sua poesia realista e pela habilidade de retratar a vida cotidiana com grande sensibilidade. Suas obras muitas vezes descreve paisagens urbanas, personagens e situações do dia a dia, capturando a atmosfera e os detalhes da vida nas cidades. Cesário Verde é considerado um dos precursores do realismo em Portugal e sua poesia revela uma profunda observação da vida comum, transformando o ordinário em algo poético e significativo. O Sentimento Ocidental é uma obra icónica da poesia portuguesa. Esta foi publicada em 1887 e reflete a visão do autor sobre a vida urbana e a condição humana em Lisboa. Esta obra retrata a sociedade lisboeta da época, capturando a essência das ruas, das relações interpessoais e das lutas individuais. Agora vou começar a leitura do Algás. Algás. E saio. A noite pesa, esmaga. Nos passeios de lajedo arrastam-se as impuras. Ao moles hospitais. Sai das embocadoras. Um sopro que arrepia os ombros quase nus. Cercam-me as lojas, tépidas. Eu penso. Ver círios laterais, ver filas de capelas, com santos e fiéis, andores, ramos, velas, em uma catedral com um comprimento imenso. As burguesinhas do catolicismo resvalam pelo chão minado pelos canos, e lembram-me, ao chorar doente dos pianos, as freiras que os jejuns matavam de histerismo. Num cotileiro, de avental ao torno, um forjador maneja um malho, rubramente, e de uma padaria exala-se, ainda quente, um cheiro salutar e honesto a pão no forno. E eu que medito um livro que exacerbe, quisera que o regalo e a análise do mudessem. Casas de confecções e modas resplandecem, pelas vitrines olha um ratoneiro imberbe. Longas descidas, não poder pintar com versos magistrais, salubres e sinceros, a guia difusão dos vossos reverbos, e a vossa palidez romântica e lunar. Que grande cobra a lúbrica pessoa, que espartilhada escolhe uns chalos com debuxo. Sua excelência atrai, magnética, entre luz, e ao longo dos balcões de mogno se amontoa. E aquela velha, de bandós, por vezes, a sua treina imita um leque antigo, aberto. Nas barras verticais, as duas tintas, perto, escarvam à vitória os seus mecklenburgueses. Desdobram-se tecidos estrangeiros, plantas ornamentais secam nos mostradores, fogos de pós de arroz pairam sufocadores, e em nuvens de cetim requebram-se os caixeiros. Mas tudo cansa, apagam-se nas frentes os candelabros, como estrelas, pouco a pouco, da solidão regugam um cauteleiro rouco, tornam-se mausoléus às armações fulgentes. Dó da miséria, compaixão de mim, e, nas esquinas, calvo, eterno, sem repouso, pede uma esmola a um homenzinho idoso, meu velho professor nas aulas de latim. Agora passando para a análise do Algás, eu vou utilizar a nona estrofe lida no poema. Agora vamos analisar o esquema rítmico. No primeiro verso, temos a palavra estrangeiros que acaba em ros. No segundo verso, temos mostradores que acabam em res. Com isto, já podemos saber que são diferentes, podemos meter letras diferentes. No terceiro verso, temos sufocadores que acabam em res, que é o mesmo que o segundo verso. Então pomos um B. No último verso, temos caixeiros, que acabam em ros,
como no primeiro verso, então podemos meter um A. Com isto ficamos com uma estrutura ABBA, que é rima interpolada e rima emparelhada. Agora para as sílabas métricas. Para descobrirmos as sílabas métricas, eu dividi o primeiro verso da estrofe utilizado em 11 partes. Para descobrirmos a sílaba métrica, nós precisamos de ir à última sílaba tónica, que neste caso é G. Ou seja, desdobram-se tecidos estrangeiros, sendo esta a última sílaba tónica, então só há 10 sílabas métricas, fazendo a última não contar, fazendo os primeiros versos de cada estrofe decassílabos. Agora vou ler Horas Mortas. O teto fundo de oxigênio de ar. Estende-se ao comprido, ao meio das trapeiras. Vêm lágrimas de luz dos astros com olheiras. E leva-me a quimera azul de transmigar. Por baixo, portões. Carroamentos. Um parafuso cai nas lajes, às escuras. Colocam-se taipais, ragem as fechaduras. E os olhos de um calês espantam-me sangrentos. E eu sigo, como as linhas de uma poda. A dupla correnteza agusta das fachadas. Pois sobem no silêncio infaustas e trinadas. As notas pastoris de uma longínqua flauta. Se eu não morresse, nunca, e internamente buscasse e conseguisse a perfeição das coisas, esqueço-me a prever castíssimas esposas, que aninhem em mansões de vidro transparentes. Oh, nossos filhos, que dos sonhos ágeis, pousando vos estarão nitidez às vidas. Eu quero as vossas mães e irmãs estremecidas, numas habitações translúcidas e frágeis. Ah, como a raça ruiva de Provi, e as frotas dos avós, e as nómadas ardentes, nós vamos explorar todos os continentes, e pelas vastidões aquáticas seguir. Mas se vivemos, os emparelhados, sem árvores, no vale escuro das muralhas, julgam avistar na treva as folhas das navalhas, e os gritos de socorro a ouvirem estrangulados. Nestes nebulosos corredores, não vemos surgindo os ventos das tabernas. Na volta, com saudade, e aos bordos sobre as pernas, cantam de braço dado uns tristes bebedores. Eu não receio. Todavia, os roubos. Afastam-se à distância. Os dúbios caminhantes. E sujos, sem ladrar. Ósseos, férbeis, errantes, amareladamente. Os cães parecem lobos. E os guardas, que revistem as escadas. Caminham de lanterna e servem de chaveiros. Por cima, as imorais, nos seus roupões ligeiros, tossem fumando sobre a pedra das sacadas. E, enorme, nesta massa irregular, de prédios pelicais, com dimensões de montes, a dor humana busca os amplos horizontes, e tem marés de fel com um sinistro mar. Para analisar o esquema rítmico, eu peguei na primeira estrofe. O primeiro verso acaba em ar. O segundo verso acaba em as. O terceiro verso acaba em as. O quarto verso acaba em a. Com isto, podemos saber que temos uma estrutura ABBA e que tem rimas emparelhadas e interpoladas. Para analisar a sílaba métrica, eu dividi esta estrofe em 10 sílabas. Como podem ver, a última sílaba tónica é de ar, fazendo esta estrofe ter 10 sílabas métricas, o que significa que é um decassílabo, e o resto das estrofes são irregulares. Ao apresentar os poemas Cesário Verde, Algás e Horas Mortas, destacamos o talento singular do poeta em retratar a vida cotidiana de forma realista e sensível. Sua poesia transporta-nos para os cenários urbanos, permitindo-nos sentir as emoções e observar os detalhes das situações mais simples da vida. Cesário Verde, através da sua arte, convida-nos a refletir sobre a beleza e a complexidade encontrada nas experiências do dia a dia, transformando o ordinário em algo verdadeiramente significativo.